Igreja, quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Gostei de ver, já deixaram o som aqui top para mim. Normalmente, até lá em Valadares eu tenho que pedir para dar uma mexida e me deixar com voz de macho. Já adiantei para o irmão lá, ficou no esquema aqui, obrigado, viu? Deus abençoe. Que alegria, igreja, estar com vocês aqui. Fiquei muito feliz quando o pastor Sérgio me enviou o convite para estar com vocês. Eu acredito que a maioria aqui não me conheça. Eu ministrei aqui há mais ou menos 3 anos atrás, né, e poder estar aqui novamente com vocês encheu meu coração de alegria, né, e de ansiedade para ver aquilo que Deus tem para entregar, tem para fazer na vida de cada um de vocês aqui em Belo Horizonte. Amém? Quem está vivo aí diz amém. Eu vou pedir muito para você já adiantar esse meu lado. Eu vou tentar interagir o máximo possível com vocês, porque essa é a minha natureza. Então, vai parecer que eu sou um pouquinho chato, mas eu sou bênção, eu sou de Jesus, amém? Isso é porque faz parte da minha natureza. Você vai entender o que eu estou querendo dizer, né? Os meninos em Valadares, a igreja em Valadares já está acostumada já, né? Aqui eu trouxe a minha filha espiritual, Samara. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dela. É a nossa líder de louvor, né? Deus tem usado a vida dela de uma forma muito poderosa lá, e foi uma forma de honrar a vida dela por toda a fidelidade. Ela está com a gente lá desde o hotel, quando a gente fazia os cultos no hotel, né? Desde quando eu coloquei ela no fogo, porque ela chegava lá, sentava no fundo, acabava o culto, ela jogava uma bomba ninja, puff, e sumia, né? Timidez, talvez, ali, né? Aí eu fiquei sabendo que ela sabia tocar violão e teclado. Aí um dia não tinha ninguém lá, aquela fase, sabe? Que é só você, a esposa e o Espírito Santo na igreja. Aí eu fui e mandei o convite para ela, fiz a chamada, na verdade, né? Tô ligado que você sabe tocar, então você vai ministrar no culto hoje. E de lá para cá ela tem sido, né, mais e mais uma bênção. E ela ama tanto o pai espiritual dela que ela veio com uma calça até parecida lá. Tá vendo? Glória a Deus. Ali o cantinho eu tenho a minha esposa. Faz assim, meu bem. A minha riqueza está ali. A minha esposa é minha filha, a bebê Alice. Tá? Eu não vou chamá-las aqui agora porque a Alice está dormindo ali. Mas depois eu vou apresentar a todos vocês. Quem está feliz aí diz amém. Queridos, antes de eu começar a ministração para vocês, você deve ter achado estranho eu entrar com essa bolsa aqui, tá? Ela não é minha, mas você vai entender o porquê dessa bolsa. Eu trouxe aqui algumas capas de Bíblia, e essas capas nós estamos vendendo na igreja, lá em Valadares, porque nós estamos com o sonho de entrar em um prédio que era a maior balada da cidade, né, uma boate muito conhecida lá na região, chamada Mona Lisa. E o prédio onde era essa balada por 20 anos, ele está desocupado e ele está devastado por dentro, né? Ele, na verdade, quando eu entrei lá recentemente para ver como é que estava o prédio dentro, com o gerente da imobiliária, o Espírito Santo, ele me disse que o que ele representa hoje, o que o prédio físico por dentro representa, é exatamente aquilo que ele fazia na vida das pessoas que frequentavam aquela balada. Ele devastava, ele destruía, né, interiormente as vidas das pessoas. E aquele pico que era para destruição de vidas, né, nós estamos com o desafio de entrar lá como igreja para que ele seja um lugar, uma ferramenta de salvação de muitas vidas. Quem crê comigo aí diz amém. Só que para entrarmos naquele prédio, nós precisamos de um valor, para fazer a primeira reunião da Bola de Neve lá, nós estamos precisando de um valor de 13 a 15 mil reais para instalação de banheiros, para colocar instalações elétricas de luz que não tem lá dentro, sala para departamento infantil, na galeria colocar o guarda-corpo, né? Para você ter uma ideia, o antigo inquilino, que era o dono dessa boate, ele saiu de lá quando veio a pandemia, ele saiu de lá e até as torneiras, né, os mictórios, tudo ele tirou, não tem nada lá dentro.
tá? É cena assim de filme de terror quando você entra lá. Só que nós precisamos levantar esse recurso, porque é uma das formas com que nós estamos vendo para que a igreja possa entrar lá, é levantando esse dinheiro para a reforma. Nós somos uma igreja pequena em Valadares, entre 30 e 40 irmãos, né? E nós estamos fazendo várias formas ali de levantar recursos específico para essa reforma. E se você quiser nos ajudar, eu trouxe aqui capa de Bíblia, o valor é R$40, você pode comprar para você, pode comprar para dar de presente para alguém, é uma capa personalizada. Nós temos uma irmã na igreja, que é até mesmo a nossa tesoureira, ela é uma artesã, né? Ela faz vários trabalhos com couro, né? Ali, costura, e ela faz com muito carinho, com muito amor, é feito por uma irmã lá da igreja. Você pode nos procurar no final do culto, pastor, eu quero, além de abençoar lá o sonho de vocês, eu quero essa capa, então o valor dela é R$40, tá? Existem pastores que vendem Bíblia, eu vendo capa de... existem pastores que vendem livros, né? Eu vendo aqui capa de Bíblia, né? Mas isso aqui não é para mim, não é um recurso para mim, é para abençoar lá esse sonho que nós estamos ali sonhando diante de Deus. E se você quiser ser um participante, nos ajudar, vai ser muito bem-vindo. Amém, queridos? Abre comigo a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 4. Quando você encontrar, desencontrei. Quem encontrou, desencontrei. Mais alguém? Escutei 2 vozes. Mais alguém? 3. Mais alguém? Aí, está aumentando. O povo está acordando. 5. Mais alguém? Eu não estou com pressa não, tá, igreja? Eu sou bem devagar mesmo, tá? Êxodo 4, a partir do primeiro verso, é um texto conhecido. Diz assim, Êxodo 4:1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem. Repete isso aqui comigo, isso é para que eles acreditem. Agora acompanha comigo aqui. Ele termina dizendo, para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Fecha os seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Espírito Santo, nós estamos diante da tua presença, nós estamos diante do teu altar, e como sempre eu te peço e oro, Deus, porque eu sei que diante do teu altar as coisas acontecem, então se manifesta com poder, com curas, sinais, prodígios e maravilhas nessa casa, Deus. Eu quero que o Senhor permaneça com milícias dos teus anjos aqui acampada ao redor, impedindo toda e qualquer ação do reino das trevas contra as nossas vidas. Se manifesta com poder nessa casa. Espírito Santo, fala a esses corações, que não seja eu falando, mas que seja você ministrando, falando, libertando, curando, Pai, nessa manhã, cada filho e filha, Deus, dentro deste espaço de fé. Nós estamos num ambiente de fé, e no ambiente de fé as coisas acontecem, o sobrenatural do Senhor opera, a alegria sendo gerada no coração. Venha nos ungir com teu óleo, vem com teu bálsamo, transforma-nos, transforma esse lugar, transforma corações, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor.
Igreja, para você ficar bem inteirado ao que será ministrado, o tema da nossa mensagem é Deus que transforma. Repete assim comigo, é Deus que transforma. Vire para o teu vizinho e fala assim, é Deus que transforma. Nós entramos no ano onde Deus vai ajustar muitas coisas. Essa é a palavra que Deus me disse para o ano de 2021. Naturalmente, no mundo natural, do ano de 2020 para 2021, muitas coisas não mudaram. Mas, para o mundo espiritual, sim, amados, eu orei a Deus, próxima virada do ano, e já desejando algo diferente para o novo tempo, para o novo ciclo, Deus ministrou meu coração, Ele me disse, é um tempo, vocês vão entrar em um ciclo, em um tempo, onde eu vou ajustar muitas coisas. E aí, amados, olhando para essas direções de Deus, essa palavra de Deus, o Senhor Ele me disse que a volta de Jesus, ela é iminente, a volta de Jesus, ela vai se concretizar, não há dúvida para um coração crente, não há dúvida de que isso vai acontecer. Só que Jesus ele espera encontrar uma noiva santa, uma noiva que tenha com ele intimidade, uma noiva que antes dele buscar essa noiva, esteja vivendo com o seu coração ardendo em chamas pela sua volta, pela sua presença. Ele não quer buscar qualquer noiva, amém, amados? Ele não quer buscar uma noiva desleal, uma noiva infiel, uma noiva que esteja atolada ao pecado. O sentimento de Jesus é o mesmo que um noivo que está no altar, a ponto de se casar, tem em seu coração. Quando a noiva aparece na porta para entrar na igreja, as portas são abertas, qual que é o pensamento, qual é a expectativa desse noivo? Que a minha noiva esteja linda, que ela esteja adornada, que ela esteja cheirosa, sim ou não, amados? Se ele encontrar, se ele vê essa noiva lá na porta, toda descabelada, né, toda suja, ele vai achar aquilo no mínimo estranho. Isso se ele não descer do altar e não querer mais casar com essa noiva. Quem entende o que eu estou querendo dizer aqui, diz amém. Então esse é o mesmo pensamento de Jesus. Esse é o mesmo pensamento, é o que está no coração de Deus. Só que para isso, amados, acontecer, ele precisa usar profetas. Ele precisa usar a sua palavra, e ele tem usado os profetas e a sua palavra para preparar a noiva, para ajustar a noiva, até que ele venha. Repete isso comigo, até que ele venha. Então, nós vamos, estando nas mãos de Deus, passar pelo ajuste. Vire para o teu vizinho e fala assim, você vai passar pelo ajuste. No ano de ajuste, amados, eu quero dividir com vocês como Deus age para ajustar a vida daqueles que Ele chama, da qual até mesmo aceita ser chamado. Porque uma coisa é Deus chamar, outra coisa é eu aceitar o chamado. Todos são chamados, mas nem todos aceitam esses chamados. Muitos são escolhidos, mas nem todos aceitam ser escolhidos por Deus, serem chamados por Deus. E uma das coisas que Deus nos disse é que para sermos ajustados, precisamos estar em suas mãos. Precisamos estar aonde, igreja? Aonde, igreja? Em suas mãos. Isso porque Ele é o oleiro. Ele é o oleiro que molda o vaso segundo a tua vontade. Jeremias 18:1 vai dizer assim, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando, se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Dá um glória a Deus bem alto aí. Amados, o que Deus nos ensina aqui?
Antes de nós voltarmos para o texto de Moisés, o que Deus nos ensina em Jeremias 18? Deus nos ensina que Ele é a base. Repete assim comigo: Ele é a base. Ele é a base, Ele é o alicerce. Porque a direção de Deus é: vá, Jeremias, à minha casa. Vá, Jeremias, à casa do oleiro. Vá, Jeremias, à igreja. Busque, Jeremias, a minha presença. Quando ele vai, quando ele pisa ali na casa do oleiro, o texto não vai falar por acaso que os olhos de Jeremias, a princípio, foi para com a roda aonde estava apoiado aquele vaso. O texto aqui não está dizendo por acaso sobre isso. O texto, na verdade, está querendo trazer uma revelação de que Deus, Ele é a nossa base. Deus, Ele é o nosso alicerce. Fora disso, toda a nossa estrutura estará comprometida. Eu preciso dessa base. Se eu quero ser transformado, se eu quero ser moldado, eu preciso entender que dele, somente ele e mais ninguém, precisa ser a minha roda, precisa ser a minha base. Não há mais ninguém, não há coach, não há dinheiro, não há relacionamento, não há mais nada que seja a minha base comparada a Cristo Jesus. Se você crê, aplauda bem forte o nome dele. E aí, o texto vai dizer que mesmo estando nas mãos do oleiro, o vaso quebrou. Repete assim comigo: o vaso quebrou. Sabe o que isso representa? Não adianta você estar na casa, não adianta você estar dizendo que está com Deus, está no lugar certo, mas as suas atitudes são erradas. Haverá trinca, haverá rachaduras, e você... mas cedo ou tarde vai quebrar. Só que aí, o interessante, que o vaso permanece na mão do oleiro. Sim ou não, amados? Ele não é lançado fora, ele não abandona a presença, ele permanece na mão do oleiro. Só que agora esse vaso vai ser moldado segundo a vontade desse oleiro. Isso aponta para uma primeira vontade de qualquer outra pessoa, mas não era o oleiro. Mas a partir de agora, o oleiro vai moldar segundo a tua vontade. Isso é muitos dizendo para Deus que está dando uma nova oportunidade. Antes eu estava trincado, antes eu estava quebrado, antes eu estava rachado, mas agora eu tenho você, Deus, como a minha base. Então venha me moldar, venha me gerar novamente. Cura o meu coração, cura as minhas emoções, resgata-me, Senhor, resgata o meu coração, queima o meu coração mais uma vez. Aplauda o Senhor. A sua atitude agora ela é correta. Você deixou ser moldado. E ele vai moldar. E qual é o teste? Qual é o teste que esse vaso passa para revelar a sua consistência? Eu não sei como é nos dias de hoje, mas nos dias bíblicos, o grande teste para o vaso não era a permanência nas mãos do oleiro até o ponto de ficar pronto. O secamento não era ali somente pelas mãos do oleiro até ele ficar pronto. O processo era de fogo. Vira para o teu vizinho assim e fala com ele: é de fogo. Ele terminava, ele moldava, e ele ia até uma fornalha e ele colocava aquele vaso. Ele colocava aquele vaso ali num fogo em alta temperatura, e depois ele apagava o fogo, ele esperava um pouco, ele tirava o vaso e observava se tinha trinca ou não. No ano do ajuste, em tempos de ajustes, haverá período de fogo, haverá manifestação de Deus, mas haverá também dificuldades, haverá guerra, haverá lutas. Mas o interessante, o importante é você permanecer, porque se houver rachadura, Deus não vai remendar, Deus vai quebrar e vai fazer de novo. Deus não remenda vaso, Deus quebra e faz de novo. Mas haverá teste de fogo. Vamos lá, igreja. 2020 foi teste de fogo, sim ou não?
Quantos se encontraram rachados e ainda estão rachados? Quantos encararam o teste de fogo, mas estão permanecendo e o seu coração está queimando, ardendo, independente do que está acontecendo externamente, independente do abalo que houve no mundo, o seu coração está ardendo, está queimando e ele permanece na mão do oleiro. Se você é essa pessoa, aplauda bem forte ao Senhor. E voltando para o texto de Moisés, você pode fazer uma pergunta: o que tem a ver, pastor, tudo isso que você está falando para com o texto de Moisés? Igreja, quando se fala em crescer, avançar, romper, quem aqui quer crescer? Quem aqui quer avançar? Quem aqui quer romper? São coisas que vêm ao nosso coração, mas que por outro lado, deixa o diabo furioso. Isso porque ele sabe que uma igreja que avança, uma igreja que rompe, uma igreja que cresce, vai pisar em sua cabeça. Em outras palavras, se você cresce em Deus, se você avança em Deus, se você rompe em Deus, você causa diarreia no inferno inteiro, irmão. Você sabe o que é para o inferno? Tem que se sujeitar a uma voz de comando de um crente que é pecador, mas que está cheio da presença de Deus, que a partir do momento que ele dá uma ordem, uma direção, todo o inferno tem que se sujeitar, tem que se submeter. É por isso que ele não quer que você esteja na presença de Deus. É por isso que ele usa de várias ferramentas para tirar a sua estrutura, a tua base. Porque ele não quer que você entenda sobre isso. Porque a partir do momento que você se enche da presença, seu coração está queimando, está ardendo, basta uma voz de comando, basta uma voz, uma direção, ele tem que se sujeitar. Porque o gadareno, quando viu Jesus, não quis nem se aproximar de Jesus. Basta você dar uma ordem de longe, Jesus. Eu entendo que se você me mandar para o abismo, eu tenho que ir para o abismo. E foi exatamente isso que Jesus fez. Libertou aquele homem e mandou todos os demônios para o abismo, porque o lugar do inferno é lá, o lugar do diabo é lá, é no abismo, e o lugar da igreja é o céu, é na presença, é na glória, é no fogo, é no mover de Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Então, uma das armas do inferno contra aquilo que Deus vai fazer na vida de um homem e uma mulher, ou na igreja, isso envolve a igreja, uma das coisas que o inferno investe pesado, é menosprezar a sua capacidade, ou talvez, evidenciar as suas falhas, as suas limitações, colocando-as como algo até mesmo acima do novo de Deus. O que se passava no coração de Moisés? Vamos voltar para o texto. Quem está comigo diz amém. Deus se manifesta em uma sarça. E Moisés estava há 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Moisés era um assassino. E Moisés era um fugitivo da lei. Ali a lei egípcia. Amém, igreja? E ele estava há 40 anos distante de sua terra, como fugitivo e selado, marcado por um peso de acusação, por ser um assassino. Ele matou um egípcio. Isso foi o motivo pela sua saída do Egito. E o fato dele ter sido criado lá aos pés da filha de Faraó, isso significa que ele cresceu com toda a pompa, com toda a estrutura, com toda a tecnologia e ciência, ideologia e cultura egípcia no seu tempo. Ele teve acesso a coisas que muitos outros jovens não tiveram,
com 40 anos, ele vai para o deserto. E agora ele está com 80 anos e ele conhece e ele tem a primeira experiência com Deus. E aí, sabe o que se passava no coração de Moisés? Quem sou eu? Quem sou eu? Quão falha eu sou, Deus? E você vem me chamar, você vem se revelar a mim. Você não sabe quem eu sou, você não sabe que eu matei alguém. Parece que você não entende que eu não sou mais aquele Moisés que sabe falar, que tem a ciência, que tem a cultura, que tem todo o conhecimento de 40 anos atrás. Isso era o que o inferno, amados, imprimia no coração de Moisés. Ele vem para colocar as suas limitações, as suas falhas. Quem está entendendo aí diz amém. Vire para o teu vizinho e fala assim: eu acho que o pastor está falando de você ali. Porque isso é inerente ao homem. Exemplo disso é o próprio Jesus, que acabou de ouvir dos céus: esse é meu filho amado. Sim ou não, igreja? Ele acabou de ouvir, depois do seu batismo: esse é meu filho amado. Essa voz veio do céu, não foi nenhum homem dizendo. Mas em seguida, no deserto, levado ali pelo Espírito Santo, o próprio Satanás aparece e ele começa a confrontar a identidade espiritual de Jesus. E ele dizia: se tu és filho de Deus. Ele sabia, amados, que Jesus era o Filho de Deus, mas ele vem querer colocar dúvida no coração de Jesus: mas será que você é o Filho de Deus? Como assim? Como assim o Filho de Deus não está em um palácio? Como assim o Filho de Deus nasceu numa manjedoura? Como assim o Filho de Deus não é um rei, alguém politicamente importante? Mas você está num deserto, passando aqui dificuldades. Como assim será que você é o Filho de Deus? E aí, amados, nós sabemos que Jesus venceu as tentações de Satanás ali no deserto, sim ou não? Isso porque ele sabia que mesmo não vendo Deus, isso não o faria menos presente. Quem entende o que eu estou querendo dizer? Se eu sou filho de Deus, mas você está no deserto. Como assim? Ficar 40 dias sem comer? Como assim? Será que você é filho de Deus? Pede a pedra para virar pão, tu está com fome, cara. Satanás, não me interessa se o meu pai não está presente, não me interessa se eu não estou vendo ele, não me interessa se eu não estou apalpando, pegando com ele, mas eu sei que ele está presente. Eu sei, isso não faz dele menos presente. Ele é Deus, ele é meu pai, ele cuida de mim. Repete comigo: ele é Deus, ele é meu pai, e ele cuida de mim. Ele não precisa estar de forma tangível aqui hoje para me fazer vencedor, pois ele habita em mim pelo seu Espírito Santo. Isso já faz de mim mais que vencedor. Quem recebe isso, aplauda bem forte ao Senhor. Mas eu não estou vendo Deus no meu casamento, eu não estou vendo Deus na minha empresa, eu não estou vendo Deus na minha vida. Ele está presente na pessoa do Espírito Santo, dentro de você. Abra os seus olhos espirituais e veja, abra o teu coração e sinta. Romanos 8:38, o apóstolo Paulo diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda bem forte a Jesus, igreja. Agora preste atenção, fala assim pro teu vizinho: preste atenção lá, cabeção. Fala aí com o teu vizinho, preste atenção ali, cabeção.
Quem fala, estou convencido, revela propriedade no que fala. Amém? Ele não dá margem para dúvida. Quando você está convencido de uma coisa, meu irmão, ninguém muda a sua opinião, ninguém muda o seu coração, ninguém forja o seu caráter, porque você está o quê? Convencido. Amém? Eu me converti há 12 anos atrás na Bola de Neve em Ipatinga. De lá para cá, todas as minhas lutas, as minhas guerras, os meus altos e baixos, eu sempre enfrentei aos pés da cruz. Amém, igreja? As tentações que estavam diante de mim antes de eu me converter, muitas delas surgiram depois que eu me converti, mas eu estava convencido de um Cristo que tinha coisas novas para mim, e as coisas velhas passaram. E mesmo que as oportunidades que pudessem me levar ao pecado estivessem presentes diante de mim, quantos não eu tive que dizer? Quantas vezes eu caí, mas entendi que eu estava convencido de um Cristo que perdoava os meus pecados? Você quer um exemplo maravilhoso e uma revelação de Deus para o seu coração, para você entender e estar convencido de uma vez por todas, de que o passado não é lugar para você? Quem aqui quer saber? Então vamos lá? Deus tirou o povo do Egito através desse homem chamado Moisés, sim ou não? E vocês lembram por onde eles passaram quando eles pisaram em Canaã? Repete assim comigo: o Mar Vermelho. Agora, se você pegar a geografia, você vai ver que pelo trajeto que eles fizeram, saindo do Egito e subindo a nordeste para Canaã, você vai ver que o Mar Vermelho, ele é um braço do Mar Mediterrâneo. E geograficamente, olhando por satélite, era só eles subirem e subir mais um pouco a norte e dar uma volta por cima. Então eu vou desenhar para você entender. Preste atenção. Eles estão saindo daqui, vocês estão vendo a minha mão? Vocês estão vivos aí? Amém? Então eles estão subindo para cá. Canaã está aqui. O Mar Vermelho está aqui. Era só eles subirem mais um pouco e entrar em Canaã. Deus faz eles atravessarem aonde, amados? O Mar Vermelho. Aí tem gente que pensa assim: pastor, eles tinham que passar pelo mar para matar o exército do Egito. Só que eles não tinham o conhecimento e a visão da qual nós temos, porque nós temos fotos de satélites. Em seus dias não tinham essa ferramenta. Amém, amados? Então quando eles chegam diante do mar, é mar. O sentimento é: vamos morrer, porque o que nós vemos à nossa frente é mar, não há mais nada, vamos morrer. E Deus fala com Moisés: continue marchando, creia, Deus só coloca o chão se você levantar o pé, meu irmão. Ah não, mas eu tenho que ver. Para com isso. Deus só vai colocar o chão quando você levantar o pé. E Deus faz o povo atravessar pelo mar, não simplesmente para matar o exército de Faraó, mas para fazer aquele povo entender que a partir do momento que eles atravessarem e o mar fechar, não há mais como voltar atrás. Oh, aplauda Jesus, meu irmão, pelo amor de Deus. Ou seja, estejam convencidos, o lugar de vocês é uma nova terra, o lugar de vocês é onde emana o leite e o mel, o lugar de vocês é na minha presença e não mais escravos no Egito. Paulo está convencido, ele tem autoridade sobre o assunto. E qual o assunto? O assunto de que coisas que me impedem de viver a presença de Deus acontecem, mas nenhuma delas será o suficiente para tirar o fato de Deus estar comigo, me tirar de sua presença. Em outras palavras, Paulo quer dizer que na vida vai existir situações que tentarão ser uma barreira entre você e Deus, amados. Entre você e o manifestar do poder de Deus. Porém nada, repete comigo, porém nada disso pode te impedir de viver o que Deus quer que você viva. Amém? Quem recebe isso, dá um glória a Deus aí. Deixa eu profetizar.
no ano do ajuste, em tempos de ajustes, Deus vai tocar a sua família. Quem recebe isso? Deus vai converter vidas nessa cidade. Deus vai fazer essa casa ficar cheia do seu poder, e isso será refletido nos 4 cantos dessa cidade. Isso porque as barreiras não serão capazes de nos impedir do amor de Deus. Agora, por que isso? O texto de Êxodo mostra uma fala de Moisés. Além de questionar a Deus e dizer sobre as suas limitações, quem sou eu? Quem sou eu? Você pode ler o texto por inteiro, você vai ver Moisés falando sobre isso. Quem sou eu? Quem sou eu para ser usado por você, Deus? O texto que nós lemos diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? O que Moisés está fazendo aqui, amados? Simplesmente colocando uma barreira. Ele dizia para Deus que não poderia falar. Lá no verso 10 de Êxodo 4, diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Olha quantas barreiras ele coloca. Agora, quando eu olho para as desculpas de Moisés, e eu vejo Deus dizendo isso aqui, olha a resposta de Deus. Êxodo 4:11, disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Quando eu olho para isso, igreja, sabe o que eu penso? O reino de Deus não é para experientes, o reino de Deus é para obedientes. Vira para o teu vizinho e fala assim: o reino de Deus, meu irmão, não é para experientes, é para obedientes. Se eu quero que Deus me use, eu preciso de um coração disposto a obedecê-lo. Eu preciso de um coração obediente, de um coração ensinável. Moisés está dizendo para Deus: mas Deus, eu não tenho mais as experiências que eu aprendi lá no Egito. E Deus não dá a mínima para aquelas experiências. Deus não respeita o seu histórico. Sabe por quê? Porque o seu histórico tem a ver com as suas escolhas. Agora, propósito de Deus tem a ver com as escolhas de Deus. Vou repetir para você entender. O seu histórico tem a ver com as suas escolhas. Sim ou não, igreja? O que você viveu no passado, muitas delas têm a ver com as suas escolhas. Agora, o que você vai viver na presença de Deus é propósito, e propósito tem a ver com as escolhas de Deus. Aplauda o Senhor. E Deus não dá a mínima. Moisés, para mim não interessa o que você fez no passado. Eu sou o Deus que te perdoa. Eu sou o Deus que te ama. Eu sou o Deus que te chama para perto. O que eu tenho para você agora é um presente e um futuro maravilhoso. Só seja obediente. Lança fora as suas experiências. Joga fora esse currículo. Moisés, porque eu tenho algo novo para você. Quem aqui quer algo novo de Deus? Ele tem algo novo para você. Agora, o seu coração precisa ser obediente. Se eu quero que Deus me use, eu preciso de um coração disposto a obedecê-lo. Salmo 51:10, Davi falou sobre isso, e ele disse assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me deixes, não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um coração, com um espírito pronto a obedecer. Aplauda bem forte ao Senhor, igreja.
E aí, o reino não é para experientes, mas é para obedientes. E o reino também é para aqueles que estão tendo o seu coração preparado. Porque qual que é o pensamento de muitos? Ah, pastor, para você falar é fácil, você é um pastor. Como se eu fosse melhor, como se qualquer outra pessoa, um profeta, um sacerdote, um missionário, seja lá quem for, o apóstolo, o semideus, como se ele fosse melhor. Eu já pensei esse tipo de coisa. Quem aqui já pensou assim também? Ah, não, é porque fulano, sabe, ele está em outro nível. Não. Quando você se alinha à palavra de Deus, sabe o que você entende? Que o reino de Deus, ele não é para preferidos, o reino de Deus é para quem tem o seu coração preparado. Quem recebe isso aí? Mateus 20:20 vai dizer assim: então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Então o reino não é para preferidos, o reino é para quem tem o coração preparado, aceita ser moldado, aceita ser ensinado por Deus, caminha em obediência, aceita os ajustes necessários. Quem recebe isso aí, dá um glória a Deus bem forte. Ah, mas Deus escolhe. Não, Deus não faz acepção de pessoas. E aí Moisés tem uma preocupação. Qual que é a preocupação de Moisés, igreja? Além de ficar se apegando às suas limitações, e Deus não dá a mínima para aquilo, Deus queria um coração obediente diante dele. A preocupação de Moisés era se Faraó o ouvisse, é se as pessoas que estivessem lá acreditassem nele. Olha o que ele diz. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? E aí, amados, quando ele está com essa preocupação, Deus simplesmente vira para Moisés e faz uma pergunta. E olha a pergunta de Deus, irmãos. Quem está comigo aí? Quem está vivo aí? Vira para o teu vizinho e fala assim: você está acordado aí? Fala com ele assim: não perde não. Fala com ele assim: recebe a bênção aí. Depois disso, Deus fez uma pergunta: o que é isso em sua mão? Repete isso comigo: o que é isso em sua mão? E aí, amados, ele tinha um bordão, ele tinha uma vara. Sim ou não? Ele tinha uma vara. E aquela vara foi transformada por Deus em uma serpente. Amém? Deus olha para aquilo que estava nas mãos de Moisés e faz uma pergunta: tá, mas o que tem aí na sua mão? Ah, tem um cajado, tem uma vara, tem um pedaço de madeira. Olha o que eu vou fazer com ela. Deus transforma aquela vara em uma serpente. E aí, queridos, veja bem isso. Porque olhando essa transformação por uma perspectiva de tempo presente, você vai perceber que Deus hoje toca e transforma os homens e não mais objetos. Amém, amados? Amém? Jesus está entrando em Jerusalém em cima de um jumentinho. Quem aqui lembra dessa passagem? Aí, as pessoas que estavam ali, entre eles os discípulos, os mais íntimos de Jesus, começam a adorar Jesus. Começam a dizer: Hosana, Hosana, aquele que vem. Amém, amados? Começam a honrar Jesus. E de fato ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é o Filho de Deus. Não há outro.
Não há outro, amados, digno de honra, de louvor e adoração, somente aquele que morreu na cruz por mim e por você. Amém, amados? Somente Ele é a verdade, somente Ele é o caminho, somente Ele é a vida, não há outra alternativa. Ah, mas eu tenho esse guia, ah, mas eu tenho esse santo. Tá, Ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia? Ah, não, então esquece. Jesus é o único digno. Aí, os religiosos, vendo toda a multidão adorando a Jesus, reconhecendo quem Ele é, Hosana nas alturas, Hosana aquele que vem, eles falam assim: Jesus, pede para os seus discípulos calar a boca. Vocês lembram qual que foi a resposta de Jesus? Se eles se calarem, as pedras clamarão. Vocês estão comigo? Agora preste atenção, você quer que uma pedra tome o teu lugar? Você quer que uma pedra vá para a eternidade e você fica no inferno? Então entenda uma coisa, Deus não santifica o objeto mais, Ele santifica o homem. Você está entendendo? Quem está vivo aqui? Quando Moisés está vendo a sarça, a primeira coisa que Deus falou com ele é: tira a sandália. Sim ou não, igreja? Tira a sandália, porque onde você vai pisar é santo. Vocês estão comigo, igreja? Preste atenção no que eu vou te ensinar. Aquela sandália foi feita com couro de crocodilo lá do Egito. Quando Deus fala com Moisés: Moisés, tira a sandália, Ele está querendo dizer assim: larga toda a estrutura do passado para você viver o novo comigo. Agora preste atenção, Ele falou para tirar a sandália porque a terra que ele ia pisar era o quê? Era o quê, igreja? Quando o filho pródigo volta para a presença do pai, ele recebe 3 presentes: uma roupa nova, um anel no dedo, e recebeu o quê, igreja? Sabe por quê? Pode receber a sandália, porque agora o santo é você. Meu Deus, vou seguir aqui. Quem recebe essa palavra aí? Amém? O que é isso em sua mão, Moisés? Igreja, se você se deixa ser cheio da presença de Deus, e Ele muda a sua natureza, depois é uma questão de tempo, até as pessoas verem como você está diferente. Amém? É uma questão de tempo. Ah, mas será que as pessoas vão acreditar em mim, Moisés? Seja obediente, filho. Quando você chegar lá diante de Faraó, a minha autoridade, a minha unção, o meu poder estará sobre você. As pessoas querem, amados, sabe o quê? Sabe o que as pessoas lá fora querem? Não é o que você fala, mas é o que você faz. Falar, tem muita gente falando, cara. Falar, abre o YouTube, você vai ver um monte de gente falando. Tem um monte de gente falando sobre diversos assuntos, incluindo a pregação do Evangelho. Amém, amados? Agora, quem está fazendo? Ah, não, porque eu sou pastor de YouTube. Pastor tem que feder ovelha, meu irmão. Não, mas as minhas ovelhas é no YouTube, é o novo tempo. Aí vem com aquelas desculpinhas, sabe? Ah, não, pastor, mas eu não preciso tanto ficar indo na igreja, basta assistir na live. Seu pensamento está errado. Jesus fedia a ovelha. Jesus era conhecido como Galileu. Sim ou não? Sabe como que um Galileu era reconhecido naquele tempo? Preste atenção no que eu vou te falar. Pelo cheiro de peixe. Vocês estão aqui, igreja? Eles reconheciam o Galileu porque a maioria dos galileus eram pescadores. Então se chegava um pescador, se chegava um Galileu ali e ele estava fedendo peixe, eles falavam: esse é Galileu. Meu irmão, pastor tem que feder ovelha. Tem que servir. Amém, amados? Tem que fazer, tem que revelar o que está dentro do seu coração, também pelas obras. Porque o que as pessoas querem, não é o que simplesmente falamos, é o que nós estamos fazendo.
Por isso Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, lá na frente de Faraó, você vai fazer algo da qual eles vão se espantar. E aí, amados, o que nós fazemos revela aquilo que nós somos. O que nós falamos não revela o que nós somos. O que nós fazemos revela o nosso caráter. O que nós falamos é o que nós falamos. Agora, o que nós fazemos é o que revela o nosso caráter. O que nós fazemos quando ninguém está vendo é o que revela o nosso caráter. Quem entende isso aí? Amém? Então preste atenção, já estou acabando. Não adianta estar na igreja. O lugar que é para você estar, não adianta estar diante da presença de Deus, mas sempre com um comportamento errado. O seu coração precisa estar alinhado, o seu coração precisa ser obediente, seu coração precisa ser ensinável, ele é sua base, ele é seu alicerce, é ele quem te molda. Amém, amados? Judas estava no lugar certo, caminhando com Jesus, ele estava no lugar certo, sim ou não, igreja? Mas o seu comportamento foi errado, as suas atitudes, seu coração foi errado, e aquilo, amados, revelou a sua base, revelou o seu alicerce. Tanto é que ele abandonou a sua chamada, ele não quis entregar o seu coração em obediência. Se ele tivesse, amados, mesmo depois de beijado Jesus no Getsêmani, traído Jesus, se ele tivesse depois voltado humildemente, de coração contrito, todos os demais, incluindo o discípulo, incluindo Jesus, teria perdoado Judas, sim ou não, amados? Sim! Quando ele saiu da sala, quando ele saiu da mesa do banquete, sabe o que Jesus falou, igreja? Pega depois no texto, quando ele trai de fato Jesus falou assim com ele: Judas, o que você tem para fazer, faça depressa, para de ficar enrolando, já decidiu me abandonar? Então faz, cara. Aí ele sai da sala, sabe o que Jesus falou? Eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Sabe o que ele estava querendo dizer? Se ele voltar, ama. Se ele voltar, perdoa. Se ele voltar, trata ele, cura ele. Ele é meu filho, ele é meu vaso. Aplauda bem forte ao Senhor. Eu quero fundamentar a sua fé sobre isso, de que as pessoas querem o que você faz, não o que você tem. Só que eu vou precisar de mais alguns minutos. Quem me dá mais alguns minutos aqui? Amém? Quem está gostando aqui, dão glória a Deus. Então vamos lá? Já estou encerrando, não quero atrapalhar o seu almoço. Atos 8, a partir do verso 9. O texto é um pouquinho longo, então preste atenção, já estou encerrando. O texto diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria. O que ele fazia, igreja? Feitiçaria. Durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando. Ele fazia o que, igreja? Observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, o que ele estava fazendo, amados?
Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dê-me também deste poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você não pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoa tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Ele estava o quê, amados? Preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. A princípio, igreja, eu vejo que Simão estava mal intencionado. Ele era um novo convertido, digamos assim. E como todo novo convertido, ainda faz algumas cacas, algumas cagadinhas. Amém, igreja? Quem nunca? Quantas eu fiz como novo convertido? Quantos erros eu cometi como novo convertido? E ele era um novo convertido. Só que ele estava observando não somente o que os apóstolos falavam, mas também o que eles faziam. Amém, amados? Então entenda, não é sobre o que você fala, é sobre o que você faz. E aí quando ele vê sinais, prodígios, maravilhas, pessoas sendo curadas, né, os demônios saindo, quando ele vê tudo aquilo que Deus opera em sua autoridade através dos homens e de suas mulheres na terra, ele se interessa ainda mais. E aí de uma forma muito imatura, o pensamento que vem no coração dele é: peraí, será que tem como eu comprar isso aqui? E aí Pedro dá uma dura nele. Pedro chega duro. Já viu aqueles crentes mimimi que não sabem ouvir palavra dura? Ah, não estou gostando. Para de ser mimimi, cara. Você não quer crescer? Você não quer avançar? Você não quer romper? Então entenda que Jesus é o cordeiro, mas muitas vezes ele é leão. Para com esse negócio de mimimi. Ai, o pastor não me deu boa noite. Ai, fulano não me ligou. Ai, fulano não me visitou. Para com isso, meu irmão. A igreja está aqui. Busca você pela presença. Para de ficar olhando para o que o outro está fazendo. Faça você algo para Deus. Ai, mas eu não gostei. Não vou voltar mais aqui. Para com isso, irmão. Amadureça, cresça, avança, rompa. Seja obediente, tenha um coração ensinável. Ai, mas fulano eu escuto, Beltrano não. Para com isso. Pedro dá uma dura no cara. Agora, o texto falou que ele abandonou? Quem está vivo aqui? O texto falou que ele abandonou? Não. Pedro falou com ele: se arrependa, cara. Ele aceitou aquela palavra. Ele aceitou aquela direção. O quê? Vocês me esculacharam, vocês revelaram o meu pecado. Vocês revelaram tudo aquilo que eu estou vivendo, eu estou preso ao pecado. Faz o seguinte, eu nem me sinto digno de orar, ora você. Foi isso que passou no coração dele. Amém, amados? O Espírito Santo revelou. Não era Pedro apontando o dedo e acusando ninguém. Amém? Já viu que às vezes a gente toma raiva de alguém porque acha que aquilo que ele está falando está apontando o dedo, está acusando. Ah, é porque está falando o que eu estou vivendo. Meu irmão, fulano nem sabe da tua vida, nem dorme com você, nem está lá no teu trabalho. Como é que ele está falando alguma coisa da tua vida, querendo apontar o dedo na tua cara? Você não entendeu ainda que é o Espírito Santo revelando para você mudar? Amém? Tem alguém vivo aqui? Deixa eu encerrar logo aqui, porque senão eu vou sair daqui no camburão. Querido, deixa Deus transformar você. Deixa Deus mudar o teu coração. Quem recebe isso aí? Eu recebo. Porque eu preciso ser transformado, irmão. Quem me conhece, sabe quem? A minha esposa. Quem me conhece? As minhas ovelhas.
Nossa, pastor, que palavra bênção que você está entregando. Meu irmão, eu sou bênção para minha família, para minhas ovelhas. O teu pastor é uma bênção. Os diáconos e os presbíteros, os líderes de célula aqui são uma bênção. Eu estou pregando aqui, vou pregar à noite, amanhã eu vou embora. Nem sei quando vou voltar. Então para de achar que é somente os que vêm de longe são bênção. Os de perto também são bênção. Vocês estão aqui? Está que nem Natanael. Ah, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Menosprezando Jesus. Para com isso, meu irmão. Falta de honra, falta de respeito. Abra teu coração. Simplesmente abra teu coração. Deixa ser tratado. Porque é Deus que transforma. Fala mais uma vez para o teu vizinho, é Deus que transforma. E aí, se você quer deixar Ele transformar você, a sua natureza, e você realizar as suas obras, as obras do reino, diante dos homens, é tempo de parar de desculpas. Ah, mas eu não tenho nada. Moisés tinha uma vara. O que é um pedaço de madeira? Vocês estão vivos aqui, igreja? Moisés dando inúmeras desculpas para Deus. Moisés, o que você está na mão aí? Ah, Deus, tem um pedaço de madeira aqui. Então você vai ver o que eu vou fazer com ela. Se uma simples madeira foi transformada, quem dirá eu e você? Meu Deus! Agora, a perspectiva de tempo presente, de tempo de graça, não é de que Deus transforma o homem, mas não mais objetos? Amém? Vou encerrar agora. Eu quero que você receba uma último maná do céu. Quem está vivo aqui? Por que eu estou falando para você parar de dar as desculpas? Porque olhando para a perspectiva de tempo presente, Deus quer que você faça algo para Ele a partir daquilo que Ele já te deu. Para de achar que coisas externas têm que acontecer para que Deus venha se manifestar na sua vida. Sabe o que Ele já te deu? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Você não precisa de mais nada. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Ah, mas eu preciso de influência. Ah, mas eu preciso de uma internet melhor. Ah, mas eu preciso disso. Ah, eu preciso de um salário melhor. Ele já te deu o Espírito Santo. A graça dele te basta. E o poder dele vai se aperfeiçoar nas suas limitações. Quem está vivo aqui? Para encerrar, tem um texto que eu quero fechar com vocês, que está lá em João 5:1. Pode abrir esse texto, vamos lá. Esse texto tem tanta coisa, meu irmão, mas eu vou acelerar aqui, porque eu tenho que te entregar algo dentro daquilo que eu estou falando, para você ir almoçar, já pensando no culto da noite, porque, sabe por quê? Porque eu vou pregar essa palavra eclementada, tá? Nem sei se eu falei certo aqui, falei, meu bem? Errei? A minha esposa sempre me corrige. Meu bem, você fala umas palavras lá que não existe. Amém, glória a Deus. Eu vou te entregar a cereja do bolo à noite, amém? Então eu vou te entregar algo aqui, você vai almoçar, você vai descansar, vai tirar aquele ronco, vai passear, vai fazer o que tiver que fazer, e quem sabe o Espírito Santo te incomoda para voltar à noite para receber a cereja do bolo. Ai, mas o pastor vai pregar a mesma palavra. Ah, vá. Vou incrementar essa palavra. Quero deixar um gostinho aqui de quero mais, para você voltar à noite, amém? Agora se não der, amém também. Deus vai mandar os outros para ouvir. João 5, o texto diz assim, a partir do primeiro verso: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. Eles esperavam o movimento aonde, igreja?
O verso 4 diz assim: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Repete assim comigo: 38 anos. Quando o havia deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a o que, igreja? Andar. Amados, não há comprovações bíblicas e nem históricas de que nesse tanque um anjo descia e agitava a água e pessoas eram curadas. Na verdade, o que muitos teólogos, historiadores apontam é para uma fascinação, uma crença que muitos dos doentes tinham, e também os seus familiares, os familiares dos doentes tinham, de que aquele tanque recebia a visita de um anjo que agitava a água, e quem caísse primeiro era curado. Esse homem, muito provavelmente, foi colocado ali com 7 anos de idade. Muitos historiadores acreditam que foi nessa idade que ele foi para o tanque. E ele estava ali há 38 anos. Agora pensa comigo. Quantas vezes dentro desses 38 anos, esse homem viu a água sendo agitada, e ele caiu, ou ele caminhou em direção ao tanque tentando ser curado? Você consegue calcular? Eu não consigo. Esse tanque ficava abaixo de uma passagem. Imagina se lá tem alguns pivetes, alguns meninos, do Satanás, que sabem que ali tem os enfermos e que eles acreditam que se a água movimentar eles serão curados. Imagina que eles passam, pega a pedra e joga de madrugada. Aí o cara acorda, nem está dormindo direito, porque ele está esperando que alguém agite o quê? Até quando você vai ficar esperando um agito externo, sendo que o agito agora é dentro de você? Vai esperar? Vai esperar 2021 passar? 2022? Vai esperar? Quem aqui quer esperar? Quem aqui quer esperar? Ninguém quer, irmão. Ninguém quer, mas a crença dele é: não se agitar. Ah, Jesus, eu tento cair no poço. Para com isso, o dono do poço, a fonte está diante de você. E o meu agito é dentro de você. Agora, tem um detalhe. Pastor, por mais que eu busque, por mais que eu ore, leia a Bíblia, parece que nada acontece. Eu não te falei que isso não faz Jesus menos presente? Quem estava aqui no início do culto? Amém? Sabe o que esse cara falou? Que toda vez que ele tenta, alguém entra na frente dele. Sabe o que significa? Ele nunca deixou de acreditar. Vou repetir. Em 38 anos, ele nunca deixou de acreditar que um dia o milagre viria. Jesus sabia o que passava no coração dele. Peraí, 38 anos que esse cara está aqui, e em 38 anos, basta um movimento na água, e ele se lança, não, peraí, eu tenho que curar esse cara. Está lá Pedro, João, Jesus morreu. Aí Pedro vira e fala assim: eu vou pescar. Quem se lembra? Agora é sério, eu vou encerrar. Jesus morreu, passou 3 dias. Não ressuscitou. Eu vou pescar. Ele vai, os discípulos olham, os outros, João. A gente vai também. Aí eles foram. Passaram a noite, não pegaram nada. E Jesus havia falado: vocês não vão pescar peixe mais, agora o negócio de vocês é a igreja, é a minha presença, são vidas, são pessoas. Amém, igreja? Aí eles estão lá, chegando na beirada da praia. Quem que eles olharam? Lá do outro lado, com a churrasqueira preparada,
Vocês estão aqui, igreja? Quem que eles viram? Quem que eles viram? Quem que eles viram, igreja? Tem um detalhe. João gritou: é o Senhor! Só que ele ficou no barco. O texto fala que Pedro se lançou. Tem aqueles que vê, é só mais um culto. Mas tem aqueles que se lançam. Não é só mais um culto, cara. É Jesus, é o Senhor, é a palavra, é a presença. Quantos aqui querem se lançar? Se coloca de pé no teu lugar, se coloca de pé, aplauda bem forte ao Senhor. Se coloca de pé no teu lugar, fecha os teus olhos e se lança. Fecha os teus olhos e se lança. Fecha os teus olhos e se lança. Não seja somente aquele que vê, somente aquele que ouviu, mas seja aquele que sente e aquele que é tocado, que é ali, simplesmente com o seu coração queimado, ardendo em chama. Ele está nesse lugar, Ele é santo, Ele é Deus, e Ele está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, e Ele visita você, Ele intensifica a tua manifestação em teu coração. Por isso não seja apático, não saia dessa inércia, saia da inércia, se lança, se lança, se lança, se lança, se lança, se lança para a presença, se lança para ter um coração ardendo, se lança para ser moldado, transformado. Simplesmente se lança na presença, simplesmente se lança na presença. Mais uma manhã, é o agir, é o manifestar, é o poder de Deus. Adore ao Senhor, adore a Jesus, exalte e glorifique o nome dEle. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não temerei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te deixar, Ele jamais vai te abandonar. Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é Deus presente. Nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Coloque a mão sobre o teu coração. Espírito Santo, a tua semente, a tua palavra foi lançada
Eu creio que esse coração que recebeu uma terra boa, que ele venha aceitar essa chamada, ser transformado, ser moldado, pois você é o único, somente você e mais ninguém, tem o poder, a ousadia, a graça, a misericórdia, que penetra o nosso coração e nos molda e nos transforma. Que a nossa luz, pois nós fomos chamados para ser luz, que a nossa luz brilhe e revele a tua glória, não somente por aquilo que falamos, mas por aquilo que fazemos, que isso seja uma realidade, através da Bola de Neve em Belo Horizonte. É no nome de Jesus que eu oro, amém, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Estenda as suas duas mãos aos céus. Vou direto para a bênção apostólica. Eu passei um pouquinho do tempo aqui. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Santo Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Vai em paz, vai em segurança, vai debaixo dessa palavra. Foi uma honra te servir, tá bom? E se você quiser estar com a gente à noite, venha e receba mais uma porção da parte de Deus nessa mesa aqui maravilhosa, amém? Deus te abençoe. Queridos, temos a bolsa aqui, as capas de Bíblia, tá? Se você quiser, só nos procurar aqui.